Fala, meus queridos alunos da disciplina de execuções. E aí, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, sigamos as nossas aulas de forma remota, tendo em vista que permanecemos ainda no isolamento social, nessa questão da quarentena. Eu espero que todos estejam em casa e estejam bem, saindo só, se realmente for necessário. Hoje a gente vai para a nossa aula de número 20. A aula que a gente vai tratar sobre a execução contra o devedor insolvente. Bom, pessoal, o que é, na verdade, esta questão? O que a gente vai ver? A gente vai ver que é um ponto um tanto quanto polêmico aqui para a nossa disciplina. A gente vai ver que há uma certa omissão, eu vou colocar entre aspas, do nosso atual Código de Processo Civil, e a gente vai discutir alguns pontos relevantes sobre a questão da execução contra o devedor insolvente. Bom, a execução contra o devedor insolvente é um procedimento executivo destinado a, dentro do possível, satisfazer esta questão de igualdade das condições dos credores não empresário, seja ele pessoa física ou uma pessoa jurídica que deixa de ter em sua esfera patrimonial, de responsabilidade patrimonial, bens suficientes para responder às suas dívidas. É o que, na verdade, se chama popularmente, de forma incorreta, inclusive, da falência civil. É uma expressão que, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente utiliza, vez que existem significativas diferenças quanto à questão dessa execução universal contra o devedor insolvente e contra o insolvente quando ele está passando por esse procedimento de falência. São coisas distintas. Bom, meus queridos alunos, como eu iniciei a aula, aparentemente a gente tem um certo ponto de conflito. A gente tem um certo ponto, entre aspas, uma omissão legislativa dentro do nosso CPC atual. Afinal, o CPC atual, nosso CPC que hoje rege a nossa disciplina processualista civil, ele não trata da execução por quantia certa contra esse devedor insolvente. Aí, como que a gente fica diante disso? Qual é a solução que a gente pode tomar quando a gente estiver diante de uma execução que porventura vai ter esse devedor insolvente? Bom, diante disso, pessoal, a gente tem que se recorrer. Peguem o seu Edmecum, por favor. Vamos lá, pause o vídeo para quem não pegou ainda. Eu gostaria que vocês estivessem com o seu Edmecum na frente para vocês observarem o artigo 1052. Isso mesmo, lá para frente, vamos adiantar bastante aí, virar bastantes folhas para chegar quase na parte final do nosso CPC. E eu gostaria que vocês marcassem esse artigo 1052, que estabelece que até a edição de uma lei especial permanecem reguladas pelo livro 2 do título 4 da Lei 5.869 de janeiro de 93. O que é isso? É o CPC antigo, pessoal. Isso mesmo. Enquanto não for feito uma legislação específica, uma legislação atualizada sobre a questão da execução contra o devedor insolvente, vai permanecer regendo as questões que estavam vinculadas, que estavam previstas no CPC antigo, o CPC de 73. Vamos dar uma olhada nesse dispositivo para vocês verem que é realmente o que eu estou conversando com vocês? Bom, artigo 1052 diz o seguinte: até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente em curso ou que venham a ser propostas permanecem reguladas pelo livro 2, título 4 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Esse é o CPC antigo. A gente vai permanecer aplicando todos os dispositivos que nós tínhamos no Código de Processo Civil de 73, a gente permanece aplicando até hoje. E o artigo ele é bem pontual quanto a essa questão
de aplicabilidade diante das questões das ações propostas, diante das distribuições. Nós conseguimos ver na parte do meio desse artigo que essa disposição, essa inteligência desse dispositivo legal, ela deve ser aplicada tanto para os processos de execução contra devedor insolvente que estão em cursos, que ainda estão tramitando, desde a vigência antiga, que houve essa alteração desse Código de Processo Civil, só que mesmo assim deve permanecer aplicando. Assim como todas essas novas ações de execuções contra o devedor insolvente. Ou seja, vai ser aplicado os dispositivos, a inteligência antiga até o presente momento. Enquanto não for feita uma nova lei específica que trate dessa disciplina, que altere a disciplina antiga, vai permanecer valendo a lei antiga, o Código de Processo Civil de 73. É evidente que não é a mesma inteligência, o mesmo dispositivo que houve nessa promulgação dessa lei inicial. Ou seja, é evidente que o que está sendo implantado e aplicado até hoje, que a gente vai conversar no decorrer da nossa aula, não é o que ficou decidido e o que ficou estabelecido em janeiro de 73. Evidente que houve as alterações, houve algumas reformulações, porque a nossa sociedade atual não é a mesma de 73. A gente tem uma série de novos dispositivos, há uma série de novos atos executivos, a série de novos títulos que devem impactar nessa disciplina. Então, em decorrência disso, houve algumas alterações, houve algumas modificações e até mesmo algumas adequações à nossa sociedade atual, tá bom? Mas conversamos ainda sobre essa questão das execuções, a gente vai voltar a conversar sobre o procedimento novamente. Eu já falei várias vezes dessa questão de devedor insolvente, mas espera aí, o que vem a ser essa questão do devedor insolvente? Para que a gente possa avançar na nossa disciplina, para que a gente possa adentrar nessa questão da execução contra o devedor insolvente, eu gostaria de, na verdade, traçar para vocês esse conceito de insolvência que a gente vai aplicar aqui para a nossa disciplina, de execuções, que a gente irá aplicar para a nossa 20ª aula, para a aula de número 20, execução contra o devedor insolvente. Então, em decorrência disso, a gente precisa criar esse parâmetro mínimo, esse conceito mínimo de devedor insolvente. Eu sei que algumas pessoas já devem ter tido esse conceito, já devem ter estudado em outra disciplina, ou até mesmo já deve ter buscado algum conhecimento adicional e acabou aprendendo essa questão da insolvência, mas vamos lá. Para esses que não dominam ainda, eu vou trazer para que você possa entender, para que você possa ter esses conceitos iniciais necessários para a continuidade da nossa disciplina, eu vou trazer para vocês duas doutrinas, dois importantes civilistas. O primeiro, Sérgio Campinho, e o segundo, que talvez vocês devam ter escutado com mais frequência do que Sérgio Campinho, Fábio Ulloa Coelho. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. E o primeiro que eu trago é Sérgio Campinho. Sérgio Campinho diz o seguinte: podemos dizer que a insolvência, à luz do tratamento que lhe dispensou a lei brasileira, é o estado de ato revelador de incapacidade do ativo do empresário, que proporciona-lhe recursos suficientes a pontualmente cumprir as suas obrigações, quer por carência de meios próprios, quer por falta de crédito. Manifesta-se pela efetiva impossibilidade de pagamento pontual de suas dívidas, por ausência de valores prontos e imediatamente realizáveis para este fim. Seria, para usar a linguagem da legislação, a crise econômica financeira aguda, que, não superada pela vontade dos credores, resultará inarretavelmente a decretação dessa falência. Bom,
Ou seja, o conceito trazido aqui por Sérgio Campinho, ele entende-se que é considerado insolvente aquele devedor que efetivamente encontra-se impossibilitado de efetuar o pagamento pontual das dívidas por ausência de ativos realizáveis para quitar essas dívidas. Vamos lá para o nosso segundo doutrinador. Só lembrando, pessoal, eu gosto sempre de falar, se você tiver dúvida, coloca aqui nos comentários do YouTube, me procure através do WhatsApp, através de e-mail ou através do Moodle, que lá vai ter um ponto que é o chamado fórum, o fórum que você pode lançar suas dúvidas para que a gente promova um debate e possa dirimir essas eventuais dúvidas que possam vir a surgir, e eu estou inteiramente à disposição para vocês. E a segunda doutrina que eu trago para vocês é de Fábio Lhoa Coelho. Deixa eu dar uma bebida em água aqui. Fábio Lhoa Coelho lhe diz o seguinte: para fins de instauração da execução por falência, a insolvência não se caracteriza por um meio determinado, estado patrimonial, mas sim pela ocorrência de um dos fatos previstos em leis. Em outros termos, a insolvência se caracteriza para o direito falimentar quando o empresário for injustificadamente impontual no cumprimento de obrigação líquida, incorrer em execução frustrada ou praticar ato de falência. Se restar caracterizado a impontualidade injustificada, a execução frustrada ou o ato de falência, mesmo que o empresário tenha seu ativo superior ao passivo, será decretada a falência. Ao revés, se não ficar demonstrada nenhuma dessas hipóteses, não será instaurada a falência, ainda que o passivo do devedor seja superior ao do ativo. A insolvência, se a lei considera pressuposto para essa execução por falência, é meramente presumida. Ou seja, para Fábio Lhoa, entende-se que é predominante no nosso sistema esta questão de presunção de insolvência do devedor. E aqui eu trago um primeiro ponto para a gente já começar a adentrar na nossa disciplina, tendo em vista que a gente já tem esse conceito de insolvência já solidificado para aqueles que não tinham ainda. E o primeiro ponto que eu trago aqui para a gente vir a discutir é o seguinte: é uma forma peculiar de execução. A execução contra o devedor insolvente, ela é peculiar, de caráter coletivo, na qual vigora o pars condicio creditum. Para entender melhor essa aplicabilidade desse princípio, vamos discutir melhor essa questão do par condicio creditório. Bom, e para isso eu trago Tarcísio Teixeira. Existe uma consagrada expressão latina que trata deste tema, par condicio creditório, que na verdade é um princípio que revela a igualdade de condições entre os credores. Essa isonomia abarca os credores da mesma classe, ou seja, é um tratamento igualitário entre os credores, mantendo as diferenças quanto às respectivas classes de crédito. Prestem muita atenção nessa questão, pessoal. A gente viu que existe essa coletividade, todavia existe essa categorização. Uma vez classificados os créditos, primeiro pagam-se os credores de primeira classe de acordo com os créditos de cada credor pertencente a essa classe. O pagamento será total ou parcial, dependendo dos recursos obtidos durante o processo. Depois de os credores de primeira classe terem sido pagos, se houver crédito, serão pagos o de segunda classe, total ou parcialmente, e assim por diante. Quando o pagamento for parcial,
poderá respeitar a proporcionalidade conforme o crédito dentro de sua classe. Ou seja, não é feita em benefício de um único credor. A execução contra o devedor insolvente, ela tem esse aspecto, como eu disse anteriormente, de coletividade. Ela não é uma execução que é algo privado. Existe essa questão de proporcionalidade, de divisão, inclusive de isonomia entre todos esses credores que estão fazendo essa execução coletiva. Como são as execuções em geral? Essa execução, geralmente, a gente viu que um credor ele pode promover essa execução. Aqui já é diferente. Há essa questão de universalidade dos credores. Abrange todo o patrimônio do devedor, em razão dessa insolvência, que será destinado para o pagamento dos credores, respeitados. Como a gente viu, Tarcísio Teixeira ele pontua de forma muito boa, por isso que eu trouxe essa doutrina para vocês. É feito esse pagamento de acordo com as forças e as preferências desse crédito. Existe essa categorização, essa primeira classe, essa segunda classe, o pagamento ele pode ser total ou parcial, isso tem que ser analisado pontualmente. O processo de execução coletiva ele é autônomo e independente, não mero incidente de execução singular. Não se concebe esta questão da execução contra o devedor solvente, que é o tema de nossa aula de número 20, que transformam-se em concurso de credores pela essa decretação da insolvência civil. A insolvência civil, ela guarda algumas semelhanças com a falência, como a gente viu até mesmo na doutrina de Fábio Lhoa, porque ambas elas abrem um concurso universal de credores que partilham respeitadas essas questões de preferências, ao ponto da liquidação de bens do devedor. No entanto, só há insolvência do devedor civil e falência do devedor comerciante. Essa é um ponto que destoa desses dois. Tal como no processo de falência, o de insolvência tem duas fases distintas. A primeira, ela tem uma natureza cognitiva, cuja essa finalidade é constatar essa insolvência. Essa insolvência civil, ela é dessa primeira fase, dessa primeira que, como a doutrina diz, o ordenamento jurídico nosso diz, que é uma fase cognitiva. É uma fase que a gente tem por declaração e constatação dessa insolvência, que ela vai ser declarada por meio de uma sentença. Já essa segunda fase, esse segundo ponto distinto, ela é de caráter executivo. Ela nesse ponto, é nessa fase, nesse procedimento executivo, em que verá a instituição do concurso universal dos credores e uma eventual posterior partilha do produto dessa liquidação desses bens. E nessa primeira fase, como a gente viu, são duas fases distintas. Nessa primeira fase, que é a fase cognitiva, a gente tem como um ponto essa questão da declaração da insolvência. Mas para que seja reconhecida a insolvência do devedor, é necessário que as dívidas excedam a importância dos bens do devedor. Isso é um ponto bem interessante, eu até marquei, deixei bem destacado a questão desse excesso. Tem que haver as dívidas excedendo a importância de bens do devedor. Ou seja, em poucas linhas, em sendo bem direto, o passivo ele tem que superar o ativo. E nisso também é uma grande diferença com o processo de falência, no qual não se precisa demonstrar que o ativo seja menor do que o passivo, bastando que se promova que o devedor não pagou nessa data aprazada, que diante disso existe uma dívida
E essa dívida ela tem que ser líquida, certa e exequível e principalmente também como um requisito essencial que a gente já estudou aqui, é o requisito essencial da cartularidade, ou seja, ela tem que estar representado por um título executivo. E esse título executivo ele tem que ser superior a 40 salários mínimos, ou que ele praticou algum eventual ato de falência. Essa é uma das distinções, beleza? Então, observem que essa questão de você ter essa representatividade através do título executivo, seja ele judicial, extrajudicial, e também essa questão da dívida, do inadimplemento. E essa dívida, ela não pode ser simplesmente, ela não pode ser simples, ela tem que respeitar aqueles requisitos que também já verificamos aqui na nossa disciplina. Essa dívida ela tem que ser líquida, certa e exequível. A primeira fase da execução contra o devedor insolvente tem caráter cognitivo e não executivo. Bom, eu já pontuei isso para vocês, eu já me antecipei de certa forma, mas fica aqui então mais uma vez eu repisando nessa questão desta primeira fase ser cognitiva e não executiva. O que eu quero dizer para vocês, meus queridos alunos, e eu quero que vocês compreendam esse ponto. Até coloquei, já estou falando pela minha segunda vez isso no decorrer da nossa aula, que o que eu quero que vocês compreendam é que não são praticados nessa primeira fase os atos executivos, mas sim atos de conhecimento. E esses atos de conhecimento ele tem um propósito único, um propósito claro, que é o que fundou, inclusive, essa instauração. Eles são praticados atos destinados a comprovar se o devedor está ou não em situação de insolvência, que será presumida nas hipóteses. Olha aí, pega de novo o seu artigo, mas talvez você não encontre isso no seu Vademecum. Você vai precisar fazer uma consulta pontual, que é a consulta, como a gente já advertiu, eu adverti para vocês lá no início da aula. Esse artigo é em decorrência do Código de Processo Civil de 73 e é o artigo 750 do Código de 1973. E a declaração de insolvência ela pode ser requerida pelo credor quirografário, munido desse título executivo não adimplido oportunamente, ou pelo próprio devedor, ou até mesmo pelo seu espólio. Somente o credor, ele munido desse título executivo, pode ser um título executivo judicial ou extrajudicial, ele vai poder requerer essa declaração de insolvência. E para isso, a gente consegue verificar também no artigo 755 do Código de Processo Civil de 73, que dispõe o devedor de um prazo de 10 dias para que ele oponha embargos. Observe que o prazo é diferente do que a gente tem costumado verificar aqui na nossa disciplina. Normalmente a gente vê o prazo de 15 dias, aqui não, aqui vai ser diferente, vão ser 10 dias para essa oposição desses embargos. E como essa primeira fase ela tem natureza de conhecimento, a defesa do devedor não tem natureza de embargos, mas tem uma natureza de apresentação de defesa, de uma natureza de mera contestação, não constituindo ação autônoma. Em sua contestação, o devedor ele vai poder alegar qualquer matéria de defesa que esteja enumerado nas hipóteses dos artigos 473L, L de loja, tá? 475L, 742, 745. Vou repetir, são 3 artigos que estão dispostos às defesas enumeradas. A primeira, 475L, 742, 745.
Lá a gente consegue ver um rol de possibilidades de defesas que podem ser apresentadas como um instrumento do próprio defesa, que ele vai utilizar nessa contestação, conforme o título executivo em que se funda esse pedido, seja um título judicial ou extrajudicial. E ele poderá alegar ainda que não está insolvente, que seu ativo ele supera esse passivo, cabendo-lhe a ele, evidentemente, o ônus da prova. Se ele, porventura, ele alegar que ele não está insolvente, ele que vai ter que comprovar esta questão. Ele vai ter que trazer aos autos elementos suficientes que o juiz possa constatar que o ativo dele supera o passivo, que não é necessário que haja essa declaração de insolvência. E tal como na falência, o devedor ele poderá ilidir o pedido de insolvência, depositando esse valor de crédito. Então ele também pode cobrir o valor que está sendo cobrado, já que ele tem um ativo superando o passivo, então que ele demonstra através de documentos comprobatórios suficientes para formular a convicção do juiz, e também ele pode até apresentar esse valor, ele pode depositar em juízo para falar: olha aqui, juiz, eu não sou insolvente e até por isso eu vou pagar aqui o valor, vou deixar aqui o valor em juízo e a gente vai discutir isso nos autos para ver se é necessário ou não que faça esse pagamento. E esse depósito ele não vai impedir o juiz que conheça ou aprecie essa questão da alegada da contestação, mas evitará essa declaração de insolvência. Então, o valor ele vai apenas assegurar, ele vai deixar que não corra eventuais multas, eventuais correções monetárias, ele vai garantir esse pagamento. Se houver prova a produzir, o juiz ele pode designar audiência de instrução, audiência de julgamento, que pode também determinar, quando necessário, uma realização de prova pericial. Se não houver essa necessidade de marcar uma audiência, se não houver necessidade de prova pericial, o juiz ele já pode até mesmo sentenciar assim que ele receber essa contestação, que ele vai poder apreciar e diante disso ele formulada a sua convicção, ele pode proferir a sentença em até 10 dias. E caso verifique que não estão presentes esses requisitos para essa decretação dessa falência, será julgado improcedente o pedido, caso em que se passará, nem haverá necessidade de se passar para essa segunda fase. Se nessa fase inicial, que é essa fase cognitiva, essa fase para verificar se há necessidade dessa decretação de falência ou não, dessa declaração de insolvência ou não, aí sim nem vai haver essa necessidade dessa segunda fase, que é a fase da execução propriamente dito. E dessa mesma forma que a gente pode observar que eu conversei com vocês, a insolvência ela pode ser requerida também pelo próprio devedor ou pelo seu espólio. E para tanto, basta esses elementos, basta esses atores, essas partes processuais que eles apresentem, que eles dirigem uma petição para o juiz da comarca do domicílio do devedor, contendo os requisitos. E isso também está contido lá no Código de Processo Civil de 73. E para isso, ele tem que consultar o artigo 760. Tá bom? Pessoal, eu sei que muitos não têm acesso ao Código de 73. Eu vou fazer o seguinte, eu vou anexar também aqui na aula, quando eu for anexar no Moodle, eu vou colocar o código de 73, tá bom? Para que a gente possa consultar com maior facilidade. A segunda fase dá-se com o proferimento da sentença declaratória de insolvência, que produz
o vencimento antecipado de todas as dívidas do devedor e a arrecadação de todos os seus bens penhoráveis, instituindo concurso universal dos credores. Todos eles deverão concorrer ao juízo universal desta insolvência. E, para tanto, todos esses credores, para que se promova esse concurso universal de credores, eles devem habilitar os seus créditos. E também há um artigo que estipula como que se dá essa habilitação, o artigo 768 do Código de Processo Civil de 73. Essas execuções individuais que estiverem em andamento contra este devedor, que nesse momento ele já é insolvente, notem que para avançar para essa segunda fase, a gente já pode falar que ele é um devedor insolvente, tendo em vista que já houve a sentença declaratória de insolvência. Então, se houver eventuais execuções individuais que estiverem já em andamento contra esse devedor insolvente, elas ficarão suspensas, já que os credores deverão promover essa migração. Eles devem habilitar esses créditos que eles porventura têm neste processo da decretação de insolvência, nesse processo que vai tramitar com uma execução em um concurso universal de credores. E depois de todas essas habilitações, seja da pessoa que fez o pedido da insolvência, seja da apresentação de outros credores, o juiz ele nomeará um administrador para fazer algumas funções que são bastante semelhantes à de um administrador no processo de falência. Esses bens eles vão ser arrecadados, vai ser administrados por esse administrador, ficou redundante, mas é isso mesmo. Ele vai ter que cuidar, ele inclusive tem que prestar deveres, ele tem que prestar conta para a justiça, para verificar, para falar como está o estado de conservação, se há eventuais necessidades de promoção, seja de uma reforma, seja da implantação de determinados procedimentos necessários, que sejam necessários valores, e ele tem que cuidar como se dele fosse. Ele presta um serviço de muita importância. Evidentemente que é um serviço pago, esses valores de honorários são fixados também pelo juiz, e esses bens eles são administrados, são conservados e controlados pelo administrador, e eles serão arrecadados para que posteriormente se promova uma alienação desses bens, uma alienação judicial, para que assim, depois de ser feito uma liquidação, esses devedores eles comecem a ser pagos. Os credores eles comecem a ser pagos, respeitados essa ordem de preferência que a gente já viu. Existe essa primeira classe, segunda classe, terceira classe, e isso a depender de cada um desses pontos, cada um desses credores. Eu acredito que vocês tenham estudado isso na cadeira de empresarial. É um assunto muito mais empresarial do que executivo, mas eu continuo me colocando à disposição aqui. Se restou alguma dúvida para vocês diante de todos esses pontos que a gente conversou hoje, eu estou inteiramente à disposição, seja através do WhatsApp, seja através do Moodle, do e-mail ou até mesmo aqui nos comentários do YouTube. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu desejo a todos uma ótima semana, uma semana muito próspera e que a gente tenha uma semana recheada de boas notícias. Bom, na nossa 21ª aula, na nossa próxima aula, a gente vai tratar de um ponto muito aguardado, um ponto que alguns alunos inclusive já vieram perguntar algumas coisas para mim. É um ponto alto de nossa disciplina, eu diria, na verdade, porque a gente vê recorrentemente esse tipo de execução. Nós temos advogados que trabalham especificamente apenas com esse tipo de execução, seja para o bem ou seja para o mal, a depender do lado que a gente consiga encontrar. E é uma execução que ela traz para a nossa sociedade muito ponto positivo.
a próxima aula a gente vai estudar a execução de alimentos. Isso mesmo. Tchau, pessoal. Obrigado. Tenham uma boa semana e até a próxima. E estou inteiramente à disposição de vocês. Valeu!